Pois bem, começamos aqui mais uma aula. O objetivo de hoje, vamos fazer funcionar esse sensor bem aqui, ó. Tá? Isso aqui é um sensor ultrassônico. Esse sensor aqui é capaz de medir distância através do ultrassom, que é uma onda sonora que ele manda por aqui. A gente tem, deixa eu só arrumar aqui a iluminação, ficar boa. Pronto. O Arduino ele fornece para a gente um conjunto de bibliotecas que facilitam o uso desse sensor aqui. Você pode baixar a biblioteca, declara como se fosse uma biblioteca realmente, que nem se declara stdio.h, sem ter biblioteca para trabalhar com o ultrassom. Só que fazer isso é muito, mas muito simples. Não precisa de muita pesquisa, não precisa de muito estudo e não precisa entender exatamente o que está sendo feito. E assim não tem graça, tá? Meu objetivo aqui é ensinar vocês a se virarem quando aparecer um projeto com um sensor ou qualquer outro dispositivo que não possua biblioteca pronta para o Arduino. Ou ainda, se você tem biblioteca pronta e precisa alterar alguma coisa, fazer funcionar diferente do jeito que implementaram. Então a gente vai aprender com esse sensor aqui que é simples de trabalhar. Vamos procurar o manual dele, datasheet, vamos ler sobre ele, vamos entender como ele realmente funciona e como implementar um código aqui no Arduino, sem precisar de biblioteca feita, tá? Utilizando só as funções que o Arduino entrega pra gente. Então vamos nós. Primeira coisa, quando você pega um material como esse, você precisa fazer um projeto. Quero fazer o que aqui hoje? Um projeto que utilize esse sensor aqui, utilize o Arduino, comunique o Arduino com o notebook via serial e que ele envie pela serial a distância que ele está medindo. Sensor ultrassônico é como se fosse uma régua sem contato, né? Ele mede a distância entre o que ele está transmitindo e recebendo e um obstáculo qualquer que está na frente dele. Então eu quero ler essa distância e enviar pela serial para que eu possa ver na tela aqui do meu computador. Então esse é o objetivo básico. Se nós terminarmos isso a tempo, a gente pode dar uma enfeitada aí, colocar uns LEDs para acender quando estiver perto, quando estiver longe. A gente pode brincar um pouquinho mais. Mas o principal é fazer ele mandar a distância. Então bora entender como é que funciona esse sensor aqui. Vamos lá, pegou um sensor como esse, o que você faz? Procura um manual dele, o datasheet. Para isso você tem que buscar qual é o modelo dele. Então como é que eu encontro o modelo? Está aqui, ó. HC SR04, estão vendo ali? Ó? HC SR04. Então você vai procurar sobre esse sensor aqui na internet. O bom e velho Google. Tá? Então o primeiro passo do projeto é a pesquisa. Então bora pesquisar sobre esse sensor aqui, HC SR04 lá no Google. Tá? Então vou trocar aqui a tela, a gente vai agora ver a tela do meu computador, para que a gente possa pesquisar aqui no Google sobre esse componente. Deixa eu minimizar todos vocês aqui. Ei, Bruno, olha o chat aí, olha. Hã? Olha o chat aí. Olha o chat. O que nós temos no chat? Em quais situações usamos esse sensor? Medição de distância, de maneira geral. Esse sensor aqui, esse específico, o pessoal usa muito em robô. Aqueles robozinhos que você faz com o Arduino. O objetivo disso aqui, por exemplo, é quando aproximar de alguma parede, ele parar o robô. Quando chegar perto de um obstáculo, ele parar um robô. Tá? Você pode usar para isso. O Wanderson, que deve estar aqui na aula, ele usou isso aqui no projeto de Feira de Ciências que ele fez. Gerar científico. Ele pegou isso aqui e colocou para medir a distância para colocar naquele capacete. Você lembra do projeto dele, né? Ele utilizou não só um, mas dois desse aqui. Distância para frente e distância para baixo. Esse mesmo modelo aqui, ó. HCSR04. Então, vamos aprender a trabalhar com ele aqui. Esse aqui também tem aplicação industrial, tá? Só que não é esse, obviamente, né? É um sensor um pouco mais robusto. Ele mede, por exemplo, distância de um ponto a outro, nível de um reservatório, de uma caixa d'água, de, sei lá, qualquer recipiente que guarde algum material. Eu posso medir altura, medir distância, medir quantidade, baseado no sensor. Isso aqui é uma régua sem fio. É uma régua sem fio, que usa ultrassom para isso. Então, primeira coisa, bora procurar informação sobre isso na internet. Então, vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Infinito. Aqui no cantinho. Beleza. Vamos lá. Qual que é o sensor? HC SR04, não é isso? O que eu quero? Bom, quando você procura por isso, aparece um bocado de coisa.
sites aqui de como usar o sensor e tudo mais. O que eu quero? Eu quero um negócio mais profissional. Eu quero um negócio mais raiz. Eu quero buscar direto no fabricante. Eu coloco data sheet. Folha de dados. Tá? Só fazer verificação aqui. Tá gravando. Beleza. Ó, primeiro site é um PDF da SparkFun. Clicou, ele vai abrir aqui um documento na tela para você. Ótimo, está aqui um datasheet. Obviamente ele está em inglês. Professor, eu não sei inglês. Meu amigo, você está com um grande problema. Coloca no tradutor do Google, se vira, tá? Se você quer procurar informação sobre tecnologia, se você quer ser pioneiro em alguma coisa, fazer diferente do que todo mundo faz, você vai ter que procurar informação direto do fabricante. Então essa informação vai estar em inglês. Então acostume-se a trabalhar em inglês. Então aqui ele fala sobre o módulo medidor de distância, né? Ultrassônico HCSR04. Aqui a gente vai entender o que ele faz e como que ele faz e como utilizar ele, tá? Em detalhes, o manual ele é bem claro em relação a isso. Primeiro, ele fala que esse sensor ele pode medir de 2 centímetros até 400 centímetros. Então essa informação aqui é importante. O teu projeto tem que ser limitado a medir até 4 metros. Ah, eu quero medir 10 metros. Não é com esse sensor. Eu quero medir uma distância muito pequena, uma distância de meio centímetro. Não é com esse sensor. É de 2 a 400 centímetros. Ok? Porque ele está falando que a acurácia, que a exatidão, pode chegar a 3 milímetros. Ou seja, o erro dele máximo está mais ou menos em 3 milímetros, tá? O que é muito interessante. O módulo inclui um transmissor ultrassônico, e um receptor ultrassônico e uma unidade de controle. O princípio básico de trabalho é que ele faz, ó, usando um pino de I/O por pelo menos 10 microsegundos em nível lógico alto. Ele joga um pino dele, você vai jogar um pino para ele, com 10 microsegundos em nível lógico alto. Depois disso, o módulo automaticamente vai enviar 8 de 40 kHz. O que é isso? É a frequência ultrassônica. O ultrassom é todo aquele som acima de 20 kHz. Então ele vai enviar uma onda sonora de 40 kHz. 8 pulsos dessa onda sonora. Eu não vou ouvir, e nem você. Talvez um cachorro ouça. Acho que o cachorro ouve até 40 kHz. Enfim, mas ele manda 8 pulsos de som. Tá? Ele vai esperar por esse sinal bater no objeto e voltar. Sensor ultrassônico funciona assim. Para quem é do terceiro ano aí, vocês sabem muito bem. Já tivemos aula sobre sensor ultrassônico. Para quem é do segundo, o sensor ultrassônico eu mando o som, ele bate no local, o som volta. O tempo que ele demora para ir e voltar está relacionado com a distância, uma vez que o som tem uma velocidade mais ou menos constante no mesmo meio. Então, o terceiro ponto, se o sinal voltar, ele vai mandar um nível lógico alto pelo tempo que esse sinal levou para ir e voltar. Eu posso medir a distância através dessa equação bem aqui. Ó. O que é a distância? É o tempo que o pino de recepção ficou em nível lógico alto, vezes a velocidade do som, dividido por 2. Isso aqui é da física, né? Espaço é igual a velocidade vezes tempo. Então aqui, tempo vezes velocidade. Por que dividido por 2? Porque o tempo ele vai e volta, mas eu quero só o tempo de ida, então se divide por 2. Então com essa equação aqui, eu vou descobrir a que distância está. Então vamos lá, a velocidade do som é uma constante. Você pode assumir, para condições normais aqui, né, 340 metros por segundo. O que eu preciso adquirir? O tempo. E esse tempo o sensor entrega para mim. Então o que o sensor entrega? É tempo. Ele não entrega distância para mim. Ele entrega tempo. Eu vou ter que calcular o tempo. Biblioteca pronta para esse tipo de sensor, você só lê o sensor e você já pega a distância. Mas aqui a gente vai aprender a extrair uma distância baseado no tempo que ele entrega. Vamos aprender a ler esse tempo dele. Tá? Vamos fazer isso da maneira mais raiz e não pegando biblioteca. Direto, tá? Precisa aprender como é que faz. Aqui ele fala a pinagem, tá? São 4 pinos, ó. O de alimentação positiva, o de alimentação negativa, um pino para você dar aquele pulso inicial, para ele começar a mandar o som, e o pino de eco, que é o pino que ele recebe o sinal com a largura desse sinal igual ao tempo que ele está mandando e recebendo esse som. Aqui algumas características sobre a tensão de operação, ó, trabalha com 5 volts, consome 15 mA. Isso aqui eu acho que ele errou, isso aqui é 40 kHz, né, que é a frequência de operação e não 40 Hz.
o range máximo 4 metros e o mínimo 2 centímetros. O ângulo de medição 15 graus, isso é importante. O sensor ultrassônico ele vai abrindo, como se fosse um cone. Então o ângulo que ele consegue identificar é tudo que esteja no ângulo de 15 graus. Tá? Se eu estiver colocando alguma coisa fora de 15 graus, ele não vai enxergar. É cego para ele. Ele não vê. Aqui fala sobre o trigger, né, que é o pulso, e sobre o eco, e as dimensões dele. Tá aqui a foto dele. É o que eu tenho aqui, exatamente, né? Ó. Então vamos para mais informações aqui. Ó. Isso aqui é muito legal. Isso aqui ele está explicando como é que funciona o diagrama de tempo. Timing Diagram. Como é que ele faz? Você no Arduino vai mandar um sinal para ele, e esse sinal vai ter uma largura de 10 microsegundos. 10 microsegundos. Beleza? Depois disso, você joga o pino para baixo. Então, joga o pino para alta, aguarda 10 microsegundos, joga o pino para baixo. Você só faz isso. O que é que o sensor faz? Manda 8 pulsos de som através do transmissor de som que ele tem aqui. Assim que ele manda esses pulsos, ele joga o pino de eco para nível lógico alto. E esse pino de eco se mantém alto até que esses pulsos de som sejam recebidos pelo microfone dele. Quando ele recebe alguns ou a maioria desses pulsos de som, ele joga o sinal para nível lógico baixo. Esse tempo em nível lógico alto daqui para cá é exatamente o tempo que o som levou para ir e voltar. Então você mede esse tempo aqui e você joga nessa equação bem aqui, ó. E você descobre a distância. É isso que a gente vai fazer. Medir esse tempo e calcular a distância. Só que esse manual ele é bondoso com a gente. Ele já deu uma equação para a gente utilizar. É bem aqui, ó. Você pode calcular a distância através do intervalo de tempo entre o trigger e o sinal que recebeu. A fórmula, ele já deu uma fórmula. Ó. Você vai pegar esse tempo em microsegundos e dividir por 58. O tempo já vai ser em centímetros. Ou você pega isso, o tempo, e divide por 148. A distância já vai ser em polegada. Quer medir em centímetro? É isso. Em polegada? É isso. O que foi que ele fez? Ele já pegou essa equação aqui, ó, e já resolveu e simplificou ela para você. Disse, olha, é só você medir o tempo em microsegundos, dividir por 58, e você vai ter a distância em centímetros. Fácil assim. Então é isso que a gente vai fazer, tá? Medir o tempo em microsegundos, dividir por 58, e a distância que vai ser dela vai ser em centímetros. É isso que eu vou querer, de acordo com o que manda o manual. Fácil assim. Outra observação, ó, nós sugerimos que você use pelo menos 60 milissegundos de ciclo de medição. O que é isso? Mandou medir, espera pelo menos 60 milissegundos até medir de novo. Para que isso? Porque o som ele pode estar indo e ainda não chegou. E aí você manda um outro som. Aí vai dar uma confusão entre o som que você mandou primeiro e o que você mandou depois. Ele não vai saber de quem é o quê. E aí você pode medir errado. Então ele sugere que você espere pelo menos 60 milissegundos quando você mandou um sinal, até você mandar o mesmo sinal de novo. Tá? Isso é importante lembrar. É basicamente isso. Algumas atenções que ele fala, tá? Ó. Algumas observações, tá? Essa segunda aqui é importante. Ó. Quando testando objetos, né? O range da área não deve ser menor do que meio metro quadrado. Quer identificar algum objeto na frente do sensor? O ideal é que ele tenha pelo menos meio metro quadrado de área, tá? E que seja plano e o mais... isso aqui seria algo como se fosse liso ou não seja rugoso, não seja irregular. Smooth é mais ou menos isso, tá? O mais liso possível, tá? Se não acontecer isso, você vai afetar o resultado da medição. Se você colocar uma peça pequena para medir, ele pode medir certo, mas não é garantido. Se você colocar um material muito rugoso ou um material que não seja plano, um material curvo, ele pode medir errado. Então o ultrassom ele tem esses problemas aí, tá? O material tem que ser material plano, tem que ser posicionado em uma posição que o som volte para o sensor e de preferência sem nenhuma rugosidade. Se você não fizer isso, vai afetar o resultado da medição. A gente pode conferir isso aqui na nossa prática quando a gente for medir, tá? Diversos objetos diferentes, ele vai dar valores diferentes aqui de medição. E é basicamente isso, tá? Então isso aqui é um manual, um datasheet pequeno, tá? Esse aqui são só 3 páginas.
mas já fala o que a gente precisa fazer. Então bora fazer isso aqui. Quero dividir esse trabalho em duas partes. Primeira parte, usando o nosso bom e velho Tinkercad, que vocês já conhecem. No Tinkercad tem esse sensor para a gente trabalhar. Então vamos trabalhar no Tinkercad primeiro. Bora fazer no Tinkercad, bora testar no Tinkercad. Funcionou, a gente leva aqui para o Arduino de verdade e fazemos o nosso teste real. Tá? Vamos conferir simulação com prática. Então, bora para o trabalho, né? Vamos agora começar a botar a mão na massa, abrindo o Tinkercad, montando o circuito e começando a programar. Bruno. Opa, manda. Aí tem dizendo que o range mínimo é 2 centímetros. É, Se ele 2 for menor centímetros. do que isso, aí tipo, qual é o problema que gera? Vamos descobrir. Tá? Muito provavelmente ele vai indicar uma medição, mas essa medição vai ser errada. Ou ele não vai indicar medição nenhuma. Vai mandar um 0 para você. Vamos descobrir, a gente pode testar aqui. A gente testa. Tá? O mínimo é 2 centímetros, o máximo são 4 metros. Mais alguma dúvida? Não, né? Então bora. Segundo passo, Tinkercad, né? Já estou aqui no navegador, vamos abrir aqui o Tinkercad. Tinkercad.com. Deixa ele abrir aqui. Beleza. Vou criar aqui um circuito e vou criar um novo circuito, tá? Ele está abrindo aqui. Para quem é do segundo ano, isso aqui tudo é novidade, tá? Mas isso aqui é legal. Se vocês quiserem ver depois, é divertido. Vamos lá, vou começar pegando junto com o Arduino, né? Ó, vou pegar aqui um protoboard com o Arduino. Quero montar um protoboard, ó, placa de teste, junto com o Arduino. Deixa ele carregar para cá. Bora, filho. Aí, carregou. O que mais eu vou pegar? Vou pegar o sensor. É tudo que eu preciso. Então, venho aqui em todos e vou escolher o sensor. Tá aqui, tem dois, ó. Tem esse modelo e tem esse modelo. Esse modelo aqui é o nosso, é o HCSR04. Esse aqui é um outro modelo que não é o nosso. Então bora pegar esse aqui, ó. Clicou e vou trazer para cá. Coloquei nesses pinos aqui, ó. Tá vendo? Ó? HCSR04. É o nosso. Igualzinho o nosso aqui, ó. Isso aqui transmite o som, isso aqui recebe o som. Transmissor, receptor. Aqui estão os pinos, ó. VCC, GND, Trigger e o Echo. O Echo retorna o sinal. Isso aqui eu mando o sinal para ele começar a medir. E eu tenho que alimentar o sensor. Bora começar alimentando o sensor, né? VCC em 5 volts, pego um fio, jogo para 5 volts. GND para 0 volts, joguei para 0 volts. Agora em relação aos pinos de Trig e Echo, eu vou escolher pinos do meu Arduino. Qualquer pino que eu quiser, só não pode ser o 0 e o 1, porque são transmissão e recepção serial. E eu vou utilizar serial, então eu não posso utilizar esses pinos. Eu posso, por exemplo, escolher os pinos 7 e 8, ó. Estão aqui no meio disponíveis, ó. 7 e 8 é uma opção. Não vou pegar, ó. O pino de Echo eu vou colocar aqui no 7. E o pino de Trigger eu vou colocar aqui no 8. Ok? Echo é o 7, Trigger é o 8. O hardware é só isso. Não tem mais nada no hardware. A comunicação serial já é estabelecida pela USB e eu já receberia isso no meu computador. Aqui no Tinkercad, ele mostra aqui na tela. Vou começar a programar então, né?